Bom dia. Hoje nós faremos o seminário a respeito de assédio sexual no Poder Judiciário. É o último seminário do nosso eixo. Não falo último porque esse eixo ele é um eixo que sempre que tiver uma situação em relação ao direito das mulheres, nós vamos fazer uma pesquisa e vamos apresentar para a sociedade, para a questão de divulgação sempre da questão do eixo das mulheres. Ainda temos alguns seminários que não foram expostos em razão de alguns temas que são interessantes, que nós faremos seminários posteriormente. Além disso, também ainda faremos alguns seminários com direito comparado, mas isso vai ser uma questão esporádica, porque ingressará outro grupo no nosso núcleo de pesquisa. Bom dia a todos. Eu vou passar a palavra para a Fabiana, que nos apresentará a parte dela em relação a esse tema. Depois eu passo a palavra para a professora, nossa pesquisadora também, Silvana. Professora, serão somente vocês duas, a Fabiana e a Silvana? Então, tá bom. Fabiana, você está com a palavra. Está bem, Patrícia, obrigada. Bom dia a todos e todas. A parte que me cabe aqui no trabalho a fazer a exposição é sobre o assédio sexual no Poder Judiciário. E eu inicio o tema fazendo algumas considerações iniciais. Que a discussão sobre o assédio moral e sexual no Brasil, ele começa no início dos anos 2000, com os estudos da médica, pesquisadora e professora chamada Margarida Barreto. E ela foi uma das pioneiras no país a explorar o tema, sendo que faleceu recentemente, agora em março desse ano, né? E o que as pesquisas dela, né, dizem a respeito do assédio? Segundo as suas pesquisas, mais de 50% das mulheres que foram entrevistadas, elas relatam ter sofrido algum tipo de humilhação ou assédio no ambiente do trabalho. E esse quadro se agravou muito com a pandemia. E outras pesquisas, além da feita pela professora Margarida Barreto, revelam também dados preocupantes, como a realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, na qual 76% das trabalhadoras relatam ter sofrido violência e assédio no trabalho também. E o que essas pesquisas revelam, né? Elas revelam que a violência e o assédio já são uma realidade no ambiente do trabalho. E a professora ainda destaca que esse assédio moral e o assédio sexual são formas de violência no trabalho que desencadeiam várias repercussões. E para a gente poder entender esse universo da violência no trabalho, a gente tem que contextualizar o nosso país, que ele está inserido entre um dos países mais desiguais do planeta, ele convive com a desigualdade estrutural e de gênero, tem violência institucionalizada, tem violências no exercício do poder, com forte presença do machismo, do autoritarismo, as violências que se alastram e as que discriminam. E a professora Margarida, ela ainda afirma que em toda a sua trajetória de estudo e pesquisas, ela jamais encontrou uma categoria profissional sem casos de assédio moral e de sexual. E isso não é espanto para a gente aqui, que está observando essas pesquisas, por quê? Porque se a gente considerar o universo que o Brasil está inserido dentro desse contexto de violência, é natural que essa violência também vá para o meio ambiente do trabalho. E então, o que acontece? O assédio ele não está presente apenas nas categorias profissionais, ele também está dentro das organizações públicas e privadas. Porque é preciso lembrar que por trás de cada ser humano tem sempre uma organização por trás dele, né? Que ele está inserido ali naquele contexto laboral. Então, as organizações que adotam política de Fabiana, você só gestão... poderia colocar em slide, por favor? Só um minuto. Não tá? Não, agora Não. está. Ah, tá. Obrigada. Se eu fizer isso aqui ó, o slide... Patrícia, tá me ouvindo?
Se estiver te atrapalhando, continua desse jeito. Se você não, se slide te atrapalha, continua assim. Desculpe. Pode ser Agora, assim? Mas vocês conseguem ver ou não? conseguimos ver. Pode Tá, continua tranquilo. tá, então deixa eu ver onde eu retomo. Tá, que a trajetória dela não encontrou nenhuma profissão sem assédio, né, nenhuma categoria, que está dentro das organizações, né? E essas organizações que adotam essas políticas voltadas à obtenção de lucros e resultados, estabelecendo metas abusivas, gestão por estresse, elas acabam desencadeando um ambiente organizacional tenso e desequilibrado, que também repercute em várias situações, criando relações tensas, desarmoniosas, autoritárias, a inexistência da ética, porque dentro de um ambiente assim corrompido, as pessoas não utilizam da ética para quase nada, surge um individualismo patológico, os laços fraternos e de companheirismo, eles acabam se rompendo, gerando o isolamento das pessoas, a maledicência, e acarretando, no geral, uma precarização do trabalho, com índices de doenças, acidentes e até mesmo óbitos. E, diante de todos esses fatos, qual seria o panorama atual do assédio ou da discriminação, a depender aí do conceito adotado, né, pelas pesquisas, porque tem umas que incluem assédio e discriminação e outras que fazem só assédio? Qual seria o panorama no Poder Judiciário, tá? Então, recentemente o CNJ, ele realizou uma pesquisa nacional sobre assédio e discriminação e teve a finalidade de apurar os dados, né, relativo ao cumprimento da Resolução 351. E essa pesquisa contou com quase 15 mil respondentes, dividido entre servidores, juízes, ministros, desembargadores, força de trabalho auxiliar e outros. E ao questionar sobre o tipo de assédio ou discriminação sofrido pelo trabalhador, a pesquisa revelou que 74,1% dos casos foram casos de assédio moral, enquanto 12,9% foram casos de assédio sexual, conforme demonstra aqui o quadro, né, o gráfico, realizado pela pesquisa que eu estou mencionando no momento. E não só o assédio moral, como o assédio sexual, a gente pode observar aí, também está presente outros tipos de violência, como a discriminação de gênero, que aconteceu em 9,7% dos casos, a discriminação por orientação sexual em 2,8%, deficiência 2,5%, a cor 4,6%, religião, idade, origem social, origem geográfica e outros. Então, desses números aqui, eu pude extrair que apenas 0,1% dos entrevistados declarou nunca ter sofrido assédio ou discriminação, o que, na verdade, é um número extremamente baixo, né, considerando todos os entrevistados. Então, essas pessoas alegam que nunca sofreram nenhum tipo de assédio no trabalho. Então, a gente consegue observar que de apenas 0,1%, esses números se revelam de forma alarmante, que é muita gente sendo assediada o tempo todo no ambiente do trabalho. E agora eu adentro aqui aos conceitos de assédio sexual, para a gente poder entender o que realmente é o assédio sexual e o que consiste essa prática. Então, eu trago aqui no primeiro tópico o assédio sexual na linguagem popular, que muito se fala por aí em assédio sexual, e tem uma diferença entre o crime de assédio sexual e o que a linguagem popular diz a respeito do assédio sexual. E, então, na linguagem popular, ele corresponde a muitos comportamentos popularizados, que, na verdade, são crimes e são tidos como assédio sexual, mas não necessariamente é o crime do Código Penal, aquele que está tipificado no artigo do Código Penal. Então, dentre esses comportamentos, estão a importunação sexual, o ato obsceno, o estupro e o assédio propriamente dito. Que o assédio propriamente dito é aquele que está no crime do 216-A do Código Penal, que é constranger a alguém, né, com o intuito de obter a vantagem ou favorecimento sexual,
e sempre se prevalecendo da condição de superior hierárquico ou ascendência, que é o crime do 216A do Código Penal, né? E, então, para fins de apuração penal, é imprescindível essa condição de superior hierárquico ou ascendência entre o assediador e a vítima. Ela é elementar do crime de assédio sexual. Já na resolução 351 do CNJ, ela traz um conceito mais abrangente do que seria o assédio sexual. Então, a resolução coloca como sendo toda conduta de conotação sexual que é praticada contra a vontade de alguém e sob diversas formas, né? Aí ela aponta verbal, não verbal, palavras, gestos, contatos, sempre com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetando ou não a sua dignidade, criando um ambiente intimidativo, hostil, degradante ou desestabilizador. E o critério adotado pela resolução, ele é um critério mais abrangente, né, que ele engloba tantos conceitos tidos lá na linguagem popular, como o assédio sexual propriamente dito do Código Penal. E para fins de apuração dessa prática, nos termos da resolução, não se exige a condição de superioridade hierárquica. Então, a gente vê que é um conceito mais abrangente, que permite um enquadramento melhor, né, da conduta e maiores possibilidades de enfrentamento e até mesmo de combate. E permite também um melhor monitoramento do meio ambiente laboral. Então, para fins da resolução, o assédio também pode ser praticado entre colegas, com ou sem superioridade, perante a chefia ou terceiros, não vinculados à relação de emprego, como os clientes do estabelecimento ou até mesmo os prestadores de serviços. Só que os dados do CNJ, eles revelam que o quê? Que 74,4% dos casos de assédio ou discriminação, o agressor era o seu superior hierárquico, enquanto 21,1% dos casos estavam fora dessa relação de superioridade hierárquica, mas sempre dentro de alguma relação de poder, porque em 6,7% dos casos, o agressor era uma autoridade, e em 6% ele ocupava um cargo de chefia. Então, a gente vê aí que, de fato, a relação de poder, ela antecede essa manipulação através do assédio. Está sempre relacionado a uma relação de poder. E, por fim, o conceito previsto na Convenção 190 da OIT, que também ela vem de forma bastante abrangente, né? E diz que a violência e o assédio são condutas de ocorrência única ou reiterada, inaceitáveis, e podem gerar danos. Inclui também a violência de gênero, que é aquela voltada em razão do sexo ou gênero, ou que afasta as pessoas de forma desproporcional, incluindo também o assédio sexual. E essa convenção, ela foi assinada por 10 países, dentre os quais não está o Brasil. Apesar de o Brasil não possuir uma norma sistematizada a respeito desse assunto, o Brasil também não ratificou a convenção. Só que há quem defenda que a gente pode usar essa convenção com base na CLT, que quando não tem norma específica sobre o assunto, a gente pode usar o direito comparado, né? E seria um direito comparado, né? Por ser um direito internacional. E a convenção, ela avança, né? Porque ela começa a falar sobre o ato único ou reiterado, sendo que aqui a gente tem o nosso costume, a nossa jurisprudência sempre a favor dessa prática do ato reiterado, salvo alguns casos de ato único, que a jurisprudência também ressalva. E ela avança também falando em mundo do trabalho, extrapolando o conceito de lugar da prestação de serviços apenas. Então, ela coloca como mundo do trabalho outros lugares, como os vestiários, as viagens de trabalho, os eventos, as atividades sociais, os meios de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e comunicação, os alojamentos, os deslocamentos, ida e vinda para casa, casa-trabalho, trabalho-casa, e dentre outros.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as reclamações e denúncias, né, sobre o assédio e discriminação. A professora Margarida, ela observou nas suas pesquisas que se o trabalhador ele elabora denúncia ou reclama, ele passa a ser alvo de retaliações, como as demissões, exonerações, isolamento, discriminações, até mesmo inquérito policial e a destruição da própria imagem da pessoa. E segundo a pesquisa do CNJ, é possível observar que em 40% dos casos, as pessoas deixam de denunciar por medo dessas represálias, enquanto 49,1% acreditam que não adianta elaborar denúncia nenhuma, o que é preocupante, porque as pessoas deixam de denunciar e acaba ocorrendo o fato ali na empresa e ninguém avalia e ninguém toma nenhuma atitude. E nesse quadro é possível aqui observar que, de fato, as represálias existem e acontecem na vida real, sendo que em 41% dos casos, a transferência do local aparece como represália para quem denuncia o crime ou o ato em si, né? E 30% sofre aumento da quantidade de trabalho dentro do ambiente laboral. Ainda, os trabalhadores deixam de formalizar a denúncia considerando a impunidade do agressor, que em 34,6% dos casos, mesmo com provas, não houve providências alguma em relação ao agressor. E em 44% dos casos, o órgão também não adotou nenhuma providência, o que desestimula a denúncia. Aí, o que acontece para quem já efetuou a denúncia, né? Eles também sofrem consequências, como crise de ansiedade, em 77,2% dos casos, queda de cabelo, insônia, aumento de peso, perda de peso, irregularidade menstrual no caso das mulheres, dores no corpo, entre outros, chegou-se ao número de 67,9% dos casos. E, então, perante tudo isso, a gente observa que a gente deve ter um meio ambiente laboral rígido, né, para que essas práticas não aconteçam. E, então, a professora Margarida, ela ensina que é preciso ter muita atenção para essa cultura organizacional, a forma como se administra o ambiente, a organização e a distribuição de tarefas. E o modo gerencial que hoje nós vemos aí dentro das organizações públicas e privadas guarda vários elementos para que o assédio e as humilhações aconteçam e venham a ser usados como uma moeda de troca perante os trabalhadores. Então, ela diz que o assunto tem que ser amplamente enfrentado, né, divulgado, para que as políticas públicas sejam implementadas e que reduzam os prejuízos sofridos, tanto pelas organizações como pelos trabalhadores, porque não são só os trabalhadores que sofrem. A própria organização sofre também, porque ela perde qualidade no serviço que ela presta. Então, a cultura organizacional, ela não pode banalizar a crueldade, naturalizar essa violência, né? Então, tem que se identificar as causas que geram essa violência e intervir, prevenir, controlar e até mesmo erradicar. Dentro desse contexto, o CNJ emitiu a Resolução 351 no intuito de instituir a Política Nacional de Prevenção e Combate do Assédio dentro do ambiente organizacional. E essa resolução, ela traz várias diretrizes organizacionais e regras, trazendo grande ênfase na questão da prevenção. E ela se aplica a todas as condutas de assédio e discriminação dentro das relações socioprofissionais e da organização do trabalho dentro do Poder Judiciário.
E dentre os princípios que ela elenca lá no seu artigo 3º, salvo engano, ela traz o princípio da primazia da abordagem preventiva, que é para evitar o dano, e o da construção da cultura de respeito mútuo, saúde e segurança e sustentabilidade, como pressupostos fundamentais da organização e dos métodos de gestão, o que vai ao encontro do que a professora Margarida diz, né? Para a gente olhar para essa cultura organizacional que vem sendo feita dentro das organizações. E essa resolução, ela enfoca bastante a saúde, até trazendo uma definição aqui para ela como sendo uma dinâmica de construção contínua, visando sempre o bem-estar físico, mental e social. E vale lembrar que, dentro desse contexto, que a OIT recentemente incluiu 2 convenções no rol das convenções fundamentais, que foi a Convenção 155 e 187. Então, a categoria Segurança e Saúde do Trabalho, ela passou a ser a 5ª categoria de princípios e direitos fundamentais do trabalho, o que desponta uma maior preocupação em relação ao meio ambiente laboral. E a resolução ainda prevê as comissões de prevenção, de enfrentamento, canal permanente de acolhimento, escuta, acompanhamento, orientação das vítimas de assédio e discriminação. Aí, por fim, eu trago aqui a questão da notícia de fato, que é a denúncia em si, né, que pode ser acolhida em diferentes instâncias, dentro do órgão do Poder Judiciário, como ouvidoria, comissão de enfrentamento, comitê do Código de Condutas e outras elencadas lá dentro dos artigos da resolução. E o noticiante, ele pode ainda buscar orientação e suporte externo, sem prejuízo das instâncias institucionais. Ele pode ainda encaminhar a notícia para uma autoridade competente para fins de sindicância ou PAD, conforme o caso. E, por fim, o assédio e a discriminação que estão definidos na resolução, eles serão processados pelas instâncias competentes para fins de apuração da responsabilidade disciplinar, né? E as penalidades a serem aplicadas são as previstas na Constituição Federal, Lei Complementar, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código de Ética da Magistratura e outras leis referente ao assunto, né? No caso de ser um servidor estadual ou distrital ou até mesmo municipal, né? Fazendo aí uma simetria. Então, a apresentação basicamente é isso, Patrícia. Bom dia. Meus parabéns pela didática, pela clareza, pela simplicidade em falar de um tema tão complexo e você trouxe ele de forma simples e clara para nós. Obrigada, agradeço. Fabiana, você podia tirar o compartilhamento da tela que você fez? Sim. Por favor? Professor Guilherme já está conosco? Só para eu saber se ele já entrou, eu não vi o nome dele aqui por enquanto. Então, eu vou passar para a Silvana, já com a palavra, eu vou compartilhar sua tela, tá, Silvana? Obrigada, Patrícia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Nós fizemos, nesse grupo do seminário de hoje, uma troca de informações, de reflexões, e esse seminário, e essa parte que eu vou apresentar agora, eu fiz junto com a Alicia Ribeiro, que não pôde estar aqui hoje em razão de uma audiência, então eu vou apresentar a nossa pesquisa conjunta, né? Dando seguimento ao que a Fabiana apresentou, nós aqui nessa segunda parte vamos fazer uma verificação, uma reflexão sobre como se desenvolvem as políticas públicas voltadas, no geral, de uma forma um pouco mais ampla, como uma introdução, mas depois voltadas ao combate e à erradicação do assédio
moral e sexual, com ênfase no assédio sexual, né? Tomamos essa diretriz porque entendemos que as políticas públicas no Poder Judiciário, elas são desenvolvidas tanto na área judicial, como na área jurisdicional, como na área administrativa. E aqui vamos estudar principalmente a área administrativa, onde as políticas de combate ao assédio estão estão desenvolvidas. Não sei se, claro que estão no começo e ainda precisam de muita aprofundamento e principalmente efetividade, né? Então, eu começo aqui com uma definição do que são as políticas públicas, né? E uma definição da professora Maria Paula Dallari, que é professora aqui da faculdade, e que diz que são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas também para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, né? E aqui cabe, na definição das políticas públicas, a verificação não só das prioridades dos governos, mas principalmente uma política de Estado que valorize os temas prioritários para o Estado, mas principalmente a garantia de direitos, né? Então, os três poderes são produtores de políticas públicas, inclusive o judiciário, no nosso caso aqui, o nosso foco, né? E as políticas públicas vêm se constituindo como um campo autônomo, praticamente, de conhecimento e de produção, e elas têm uma gama de classificações, de focos, de exames, mas aqui, para o que nos interessa, eu posso dizer que as políticas públicas podem ser organizadas com vistas à sua efetivação em 4 funções, né? A prevenção, a repressão, a sanção e a reparação, né? Não necessariamente as 4 estejam presentes em cada um dos instrumentos de políticas públicas, mas em seu conjunto elas se constituem aí nesses 4 modos de operar, né? E se a gente pensar nesse aspecto, a própria legislação se constitui em sua formação, no seu processo legislativo, se constitui numa política pública, e também a ação jurisdicional, as decisões judiciais, a jurisprudência, também podem ser vistas sob o ângulo de se constituírem em uma política pública, né? Agora, no âmbito administrativo, a atividade administrativa no judiciário sempre foi vista, era uma atividade muito restrita, era uma atividade, estritamente uma atividade meio, e ela não tinha muito destaque. A grande guinada nesse sentido foi a emenda constitucional 45, com a criação do CNJ, né? A partir daí, aqui a gente tem, no artigo 103b da Constituição, a criação do Conselho Nacional de Justiça, e para o que nos interessa aqui, né, o artigo 103 define a atividade do CNJ como de controle da atuação administrativa e financeira e o cumprimento dos deveres funcionais do juiz, né? E nos incisos 3 e 5, se define que, em relação ao controle da atividade dos deveres funcionais dos juízes, o CNJ tem uma atuação tanto como instância originária, de receber e conhecer as reclamações contra os seus membros, ou avocar os processos em competência concorrente com os tribunais, e também uma atuação revisional, de ofício ou mediante provocação, as decisões administrativas contra magistrados proferidas pelos tribunais, né? O fato é que o CNJ vem se firmando progressivamente como um produtor importantíssimo, central de políticas públicas no judiciário, e ele vai construindo toda uma cultura administrativa, né? E organizando essa cultura administrativa em inúmeras
resoluções e atuações. Então, em relação ao assédio, a gente pode estabelecer que essa linha de desenvolvimento das atividades, das resoluções, das orientações do CNJ, elas se encontram em alinhamento absoluto, né? Primeiro, claro, com a Constituição, com as convenções internacionais de direitos humanos, em especial a Convenção da ONU, de 79, para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, as convenções da OIT, em especial, eu destaco aqui a 111 e a 190, que foi tema agora da apresentação da Fabiana, né? E destaco também a importância da Agenda 2030 da ONU, né? O Pacto para a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário e, portanto, tem a obrigação internacional de cumprimento, né? Então, temos aqui com o objetivo 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, tanto nas esferas públicas como privadas, e inclui aqui a exploração sexual e o tráfico de pessoas. E o 16 é promover sociedades pacíficas e inclusivas para um desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos, constituição de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, né? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem julgados e tem a recomendação 35 sobre a violência de gênero, que é importantíssima, né? Na verdade, ela estabelece com muita potência, podemos dizer assim, a responsabilidade do Estado parte por atos ou omissões de atores estatais que consistam em violência de gênero, a responsabilidade pela prevenção, a obrigação da devida diligência, que é a obrigação do Estado de tomar todas as medidas possíveis e necessárias para a eliminação da discriminação, né? E as obrigações de abstenção de atos de violência e discriminatórios, aplicação rigorosa da legislação, punição de agressores, imparcialidade, justiça, e principalmente ela destaca a necessidade de atuação sem interferência de estereótipos, né? Que são aqueles que atribuem à mulher a responsabilidade pela violência, onde se exige um padrão de prova muito difícil, igual a outros fatos, um padrão de prova quase inatingível, né? E também para se verificar, para se efetivar o julgamento justo e a reparação efetiva, né? Então, essa recomendação da Corte, ela é voltada para o Poder Legislativo, ela é dividida em partes, mas ela tem aqueles 4 nortes das funções das políticas públicas: a prevenção, a proteção, o processo e a punição, e as reparações, né? E depois, um aspecto que é fundamental também para a efetivação das políticas públicas, que é a coordenação e o monitoramento e a coleta de dados junto com a cooperação internacional, né? Bom, para isso, para essa atuação, o CNJ, do ponto de vista geral do Poder Judiciário, ele começou a desenvolver, e a partir de 2010 tem os planejamentos estratégicos. Atualmente, são quinquenais. Nesse quinquênio de 2021, 2026, se estabeleceu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que é a Resolução 325, agora de junho de 2020, né? E essa estratégia nacional, ela estabelece os macros desafios do Poder Judiciário, né? E divide esses macros desafios em 3 perspectivas: a da sociedade, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. E a gente vai ver que a prevenção e o enfrentamento ao assédio sexual e ao assédio moral, eles perpassam as 3 perspectivas, né? Eles necessitam de ações específicas para as 3 perspectivas dos macro desafios do Poder Judiciário, né? E para a efetivação desses macro desafios,
Em 2018, foi foi instituída a Resolução 254, que é a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, né? E essa política, ela é muito completa, acho que vale a pena todo mundo ler e conhecer, né? E eu destaco aqui que no artigo 9º, ela estabelece a violência institucional, ela reconhece a violência institucional como ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize, de alguma forma, a preservação de direitos das mulheres, né? E, portanto, trata da questão da revitimização da vítima ao longo de um processo de denúncia, né? E, como desdobramento da Resolução 254, a gente tem a 351, que já foi objeto aqui da apresentação da Fabiana, mas que eu gostaria de voltar rapidamente a ela para puxar esse fio lógico, né, de desenvolvimento dessas políticas públicas, e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que já foi objeto do seminário anterior, né? Bom, em relação à Resolução 351, eu gostaria apenas de destacar o seguinte: ela cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e todas as formas de discriminação, e voltada para o desenvolvimento do trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do Poder Judiciário, né? E ela cria também as comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio moral nos tribunais, né? E essa atuação do CNJ de fortalecimento e incentivo à criação dessas comissões tem sido fundamental. E lá no CNJ existe um grupo de trabalho muito importante, foi coordenado na gestão anterior pela conselheira Ivana Farina, e que justamente é um grupo de trabalho permanente e que as várias conselheiras, ouvindo a sociedade civil, ouvindo grupos de mulheres associativas, inclusive, tem desenvolvido o detalhamento das políticas e, principalmente, nesse âmbito foi produzido o protocolo, né? Bem, além disso, a resolução estabelece um fluxo, né? Um fluxo que deve ser observado, que é a informação do fato pela vítima ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Essa notícia de fato poderá ser acolhida por diversas instâncias, então, pelas ouvidorias, que seria o caminho mais natural, mas, igualmente, pelas comissões de enfrentamento ao assédio, inclusive pelos setores de saúde dos tribunais, né, que não só acolhem a vítima, podem detectar e podem fazer, aí sim, dar uma notícia interna que, se no caso dos juízes, deságua na corregedoria, né? A apuração, no caso de servidores, será feita, se for o caso, ou arquivada ou uma sindicância, e no caso, aí, dependendo das competências, se for servidor, vai para o âmbito da gestão de pessoas e depois para a própria presidência do tribunal, e a apuração, no caso dos magistrados, segue para as corregedorias e depois para os tribunais, né? Bem, aqui nós temos também, a partir da resolução, esses comitês vieram, ao longo desse período, realizando cartilhas, atividades, seminários, né? E a gente tem hoje, pelo que eu consegui apurar, os TRTs 2, 4, 6, que é Segunda Região, Rio Grande do Sul, o 6 é Pernambuco, Pará, Paraíba, interior de São Paulo, Rio Grande do Norte, o 23 eu não me lembro, e 23, 24, Mato Grosso, e
Então, que tem as comissões de prevenção, né? Esses comitês ou comissões contra a discriminação e assédio. E tem também as comissões associativas dos sindicatos dos servidores, da OAB e os núcleos de trabalho do MPT. As cartilhas têm sido um instrumento muito usado e muito interessante e ajudam muito também no diálogo do judiciário com a sociedade, né? Bom, eu tenho aqui mais alguns minutinhos, eu vou tratar rapidamente da condução do processo disciplinar no CNJ, no caso de magistrados, né, que é disciplinada pela Resolução 135, a partir do artigo 35 da LOMAN, que estabelece os deveres do magistrado, os deveres de urbanidade, manutenção de conduta irrepreensível na vida pública e particular, né? Estabelece as penalidades, a gente tem também o Código de Ética e o caminho da reclamação disciplinar, eu já tratei aqui rapidamente, mas ainda que a denúncia ou a reclamação desague em outros setores ou na ouvidoria, e agora no TRT2 nós temos a ouvidoria da mulher, né, que é um grande avanço, o processo é encaminhado à corregedoria e que a reclamação pode ser arquivada ou ela pode ser encaminhada, ou com a realização de uma sindicância, ou mesmo com uma conversa prévia e um procedimento de coleta de informações pela corregedoria, onde o magistrado terá também a oportunidade de apresentar as suas informações, e aí a corregedoria ou arquiva a reclamação ou encaminha para o Tribunal Pleno. É claro que isso tem algumas diferenças de acordo com os regimentos internos, mas o procedimento mais macro, mais geral é esse, né? E se encaminha para o Tribunal Pleno para que o tribunal possa decidir se será aberto o processo administrativo disciplinar, o PAD, ou o processo será arquivado, né? No caso de abertura do PAD, é sorteado um relator, que vai, aí sim, proceder a uma instrução completa, com direito de defesa, com acompanhamento da advocacia, dos advogados das partes, enfim. E aí poderá o pleno decidir por uma punição ou pelo arquivamento. Em todos esses casos, inclusive de punição, de abertura de PAD ou de arquivamento, o CNJ será informado das decisões do tribunal, né? E também esse processo pode ocorrer diretamente no CNJ como instância originária, né? E no caso do processamento nos tribunais, o CNJ, como instância revisional de ofício ou não, ou provocado, ele poderá determinar a reabertura da instrução, a oitiva ou reoitiva de alguma testemunha, o julgamento pelo tribunal de determinada questão ou determinado ponto que não foi abordado, né? Ele pode também determinar diretamente a reabertura, a instauração do PAD, né? Sempre assegurado o amplo direito de defesa, o devido processo legal, e aí, nessa fase, também o acompanhamento possível do sindicato ou da associação representativa, né? Bem, aqui eu só listei rapidamente as penalidades, advertência e censura, que são cabíveis exclusivamente para os magistrados de primeiro grau, a remoção compulsória e a disponibilidade e aposentadoria compulsória, e, se não houver ainda vitaliciamento, a demissão, né? E aqui, isso, né? E ainda o magistrado poderá, dependendo da infração disciplinar, ser cautelarmente afastado de suas funções desde o início do processo, se assim o tribunal entender necessário, né? A perda de cargo só
pode ser prevista em condenação criminal transitada em julgado. Eu coletei aqui no site do próprio CNJ duas emendas de processos administrativos. Esse primeiro contra magistrado com condenação, e o segundo de um servidor, né? Aqui apenas um parêntese da dificuldade que se tem na pesquisa da jurisprudência, porque os processos sempre serão anonimizados, né? Nesses dois casos, inclusive, não foram, mas, enfim, na maioria das vezes. Mas, muitas vezes, em razão do segredo de justiça, a gente não tem acesso pelo sistema de todas as decisões, né? Então, essa é uma dificuldade a mais para quem pesquisa assédio, né? Esse primeiro caso é um caso de um magistrado civil, e que houve aqui a pena de disponibilidade, porque aqui houve um pool de infrações disciplinares, nesse caso específico, né? Em relação ao assédio sexual, foi dirigido, as vítimas foram as estagiárias da comarca, né? Então, segundo aqui o relatório, eu constei desse slide só a ementa, né? Mas se destaca aqui no caso que foi praticada contra estagiárias subordinadas a ele, né? E aqui o CNJ faz uma consideração importante, que ele determina que deve ser considerado que todo ato praticado por superior hierárquico, como a Fabiana falou, que constrange a vítima em suas funções laborais, provocando perturbação, humilhação ou afetando sua dignidade, deve receber a devida reprimenda legal. No particular, o assédio sexual no trabalho restou configurado, né? A decisão ainda destaca, em termos de matéria de fato, que ele tentou estreitar seu relacionamento com as estagiárias, sob o argumento de que se tratava de pessoa desimpedida, e ressaltando que suas abordagens sempre foram realizadas, ele diz, né, a defesa, num cenário de respeitabilidade. Porém, o conjunto probatório aponta para uma conclusão antípoda ao agregado pelo requerido. E as abordagens foram realizadas com constrangimento em razão da situação hierárquica, né? Olha aqui, no final, a decisão termina dizendo que as condutas são consideradas como assédio, porque suas investidas causaram constrangimento e perturbação nas vítimas, e ainda que assim não fosse, restou comprovado que infringiu o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública, e não observou os princípios da integridade pessoal e profissional, prescritos na LOMAN e no Código de Ética. Então, aqui a gente vê que a caracterização do assédio sexual é mais ampla do que a tipificação penal, né? E, mesmo assim, a penalidade foi de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Nesse caso, havia outros motivos, outros fatos, né? Inclusive o agravante, mas o mais grave no quadro foi o assédio, né? E aqui um dos agravantes para a pena também foi a questão de que o magistrado fez uma reunião com essas estagiárias no início do processo, então foi considerado que ele estava, de certa maneira, tentando desviar as finalidades do processo ou influenciar no trâmite do processo, né? Esse outro PAD, que tratou de um diretor-geral de saúde do Tribunal de Justiça de Goiás, né? E que ele tratou em diversas oportunidades servidores e estagiários de forma vexatória, e suspendeu de forma aleatória o pagamento de gratificações por atividade pericial e impôs aos médicos desempenho de atividades em nítido desvio de função, né? O que se destaca aqui em relação ao constrangimento de natureza sexual praticado, várias servidoras relataram as investidas e constrangimentos,
né? Então, foi apurada a prática de assédio moral e sexual contra subordinados e também aqui a aplicação da pena de demissão a esse diretor do setor de saúde. Aqui, para finalizar, a gente gostaria de fazer uma reflexão, né, sobre quais os desafios. E a questão principal é a grande pergunta, assim, com tantas políticas, com tantas iniciativas, ações, com um arcabouço normativo e um legal e um arcabouço administrativo, como continua acontecendo, né? Como esses dados da pesquisa apresentada pela Fabiana são tão impactantes e assustadores, porque demonstram que a gente, de fato, tem uma disseminação completa do assédio organizacional, do assédio nos locais de trabalho e no assédio no Poder Judiciário, tanto internamente quanto em relação às relações do Poder Judiciário com o seu entorno, né? com os jurisdicionados, enfim. Então, aqui eu gostaria de destacar a altíssima taxa de magistradas assediadas, né? E, então, aqui, nessa pesquisa das dificuldades da carreira da magistrada, feita pelo TST, pela Escola Nacional, 92% das magistradas assediadas afirmou que, quando sofreram assédio, não reportaram o fato ao seu tribunal, né? E na Justiça do Trabalho, 53%, 53,2% das magistradas declararam já ter sofrido assédio no exercício da magistratura. Então, é muito grave, quer dizer, e isso reflete que, de fato, o Poder Judiciário ele é permeado, assim como toda a sociedade, por essa cultura, né? Por uma cultura misógina, por uma cultura discriminatória e por uma cultura de violência. Esses dados aqui que eu apresentei estão num artigo da nossa colega da Bárbara Ferrito, que é magistrada do TRT1, né? Que tem uma coluna na revista Piauí, e que esse artigo no qual ela menciona essas pesquisas foi publicado agora na semana passada, dia 23 de agosto. Eu recomendo muito a leitura, e que a leitura de todos os artigos dela. Ela é uma magistrada extraordinária e tem se dedicado a um estudo profundo da questão do assédio. Bem, vamos agora verificar o que se pode fazer, na verdade, para fortalecer essas políticas públicas de combate e erradicação à discriminação e ao assédio moral e sexual no âmbito do Poder Judiciário, né? E nessas últimas semanas, que o tema esteve muito presente, eu verifiquei que alguns grupos, algumas pessoas, estão tratando da aplicação analógica da Lei 13.431, de 17, que é uma lei voltada para o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas, né? Mas que ela, no caso do assédio moral, do assédio sexual, cabe uma reflexão sobre como seria um avanço a sua aplicação no âmbito da apuração das infrações baseadas em acesso e no acolhimento das vítimas, né? Então, ela estabelece a lei, a escuta especializada e o depoimento especial, né? A escuta especializada é a oitiva limitada estritamente aos fatos essenciais vinculados ao assédio, né? Então, sem perquirir com que roupa a vítima estava vestindo, qual era o comportamento, evitando de toda forma a culpabilização da vítima, né?
E o depoimento especial é aquele que é feito por uma equipe especializada, dependendo do caso, de psicólogos, assistentes sociais, no caso da infância e juventude, e em que toda a inquirição da vítima é feita por essa equipe especial, né, técnica. E o depoimento ele é transmitido por meios telemáticos ao magistrado que está coordenando a audiência e aos representantes legais, que podem fazer perguntas, mas fazem por meio da equipe técnica, né? Que assim, de uma forma de evitar e de possibilitar a maior segurança do depoimento, que a vítima se sinta segura para fazer o seu depoimento, né? E de uma forma que não se torne em uma violência institucional, uma nova violência, dessa vez, a violência institucional contra a vítima, né? E a instituição das ouvidorias da mulher são um passo muito importante, e nesse âmbito é interessante que a gente, que seja possível avançar justamente com esse apoio especializado de psicólogos, de assistentes sociais, no sentido não só de qualificar as ouvidoras, né, das ouvidorias da mulher, mas também fazer um acolhimento efetivo, né, das vítimas e das denúncias. Um caminho possível seria uma primeira apuração feita ainda no âmbito da ouvidoria, no recebimento, no âmbito desse acolhimento, por uma equipe multidisciplinar, né? E que isso pudesse conformar e já ser enviado para as corregedorias ou para o setor de gestão com um relatório circunstanciado que evitasse, inclusive, em muitas ocasiões, uma nova inquirição da vítima, né? Porque um dos objetivos é não replicar, não exigir das vítimas que venham reiteradamente a ter que prestar seus depoimentos e renovar aquele sentimento e ter que relatar para diferentes pessoas os fatos a que foram submetidos, né? E aqui a gente sabe que os pontos de estrangulamento, né, são esses, quer dizer, são os pontos que perpassam toda a sociedade, né? Um descompasso. E no Poder Judiciário, ainda eu posso apontar que existe ainda um descompasso entre toda essa formulação de políticas públicas e o setor e a atividade jurisdicional, né? Porque, seja pela sobrecarga, seja, enfim, existe uma necessidade de que todas essas políticas públicas sejam trazidas ao conjunto dos atores do Poder Judiciário, servidores, magistrados, advogados, Ministério Público, numa ação permanente de formação continuada, e aí as escolas judiciais têm essa prioridade de ser um espaço muito propício para isso, né? E a necessidade de democratização das gestões administrativas, o envolvimento de todos os membros do poder nessas atividades administrativas voltadas para a efetivação das políticas públicas, né? E sempre o diálogo social permanente, né? A atuação da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, das organizações sociais, estabelecendo esse diálogo permanente, com vistas ao fortalecimento e à efetividade dessas políticas públicas. Então, aqui eu termino, acho que eu já passei um pouco do meu tempo, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Não, você não passou, não. Excelente. Nossa, que bom hoje os esclarecimentos. Só foi aprofundando. Professor, meus parabéns, viu, Silvana? Professor Guilherme, está com a palavra. Muito obrigado, Patrícia. Bom, então, minha primeira fala nessa reunião, né? Um bom dia a todas e todos. As minhas congratulações, os meus efusivos parabéns, tanto à Fabiana como à Silvana, por essas explanações feitas hoje. Eu
eu preciso registrar mais uma vez, já disse isso em outra ocasião, mas, enfim, não me custa dizer de novo e quero fazer isto até para resgatar um pouco da minha história. Eu tenho já uma longa convivência com a desembargadora Silvana. Ela foi diretora da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, quando eu também comecei por lá. Eu era diretor de prerrogativas, ela era diretora de direitos humanos, teve uma passagem belíssima, inclusive pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, e o que nós vimos hoje também é um pouco do reflexo dessa experiência. Dessa diretoria também participou o doutor Adib Salim, que está aqui conosco, enfim. Tenho muitas saudades desta época e matei um pouco dessas saudades hoje com essa sua apresentação, viu? Então, muito obrigado. E Silvana depois foi também, me acompanhou, né, até o período em que eu presidi a ANAMAT, e aí me deu a honra de ter sido a minha secretária com uma atuação brilhante. Bom, eu só queria fazer duas ponderações antes de devolver a palavra, Patrícia, até porque, enfim, acho que não por acaso a doutora Silvana fez várias considerações com relação à condição do magistrado, quando diante de acusações de assédio, e até para esclarecimento, não é? Tanto dos membros do núcleo que eventualmente não dominem mais especificamente a questão dos procedimentos administrativos disciplinares no judiciário, como de todos os que vão nos acompanhar e estão nos acompanhando aqui por estes vídeos. São duas ponderações, são apenas aspectos de esclarecimento. Porque nós podemos discutir aqui se é justo, se não é justo, o fato de um magistrado que, por exemplo, esteja envolvido em um caso de assédio, ser aposentado e não perder o cargo. Essa não é uma discussão que alcança só a situação de assédio, alcança, na verdade, toda e qualquer situação, não é? O fato é que os magistrados são vitalícios e o conceito jurídico de vitaliciedade, que é uma garantia constitucional, envolve, como a doutora Silvana disse, a necessidade de uma condenação transitada em julgado para que ele perca o cargo. Os casos mais comuns são os que envolvem exatamente questões criminais, então há uma previsão na parte geral do Código Penal como efeito específico da sentença penal condenatória a perda do cargo do funcionário público em geral e, portanto, também do magistrado em específico, quando a condenação se estabelece a partir de determinada pena aplicada, que, inclusive, varia se o crime for contra a administração pública ou se for um crime comum, como será o caso do assédio. E lembrando que o assédio moral não tem figura típico penal no Brasil. Assédio moral não é crime no Brasil. O assédio sexual, sim, 216A do Código Penal, desde que haja uma relação hierárquica, esta é a descrição do tipo, entre a vítima e o agressor. Bom, a partir disto, eu queria fazer, então, 3 ponderações. A primeira ponderação: um magistrado pode perder o cargo em razão de assédio sexual? Em tese, pode, na medida em que é uma infração penal, né? 216A do Código Penal. A única questão aqui é a da pena que tem de ser aplicada para que haja perda do cargo neste caso. E é claro que nas hipóteses mais graves ainda, como estupro, não é? 213 do Código Penal, ou outras violações sexuais, 214 do Código Penal, nós poderemos ter efetivamente perda de cargo, não há dúvida nenhuma, diante da condenação criminal. Bom, mas e se houver só o assédio moral? Foi até objeto de uma dissertação de mestrado de um dos membros aqui do nosso núcleo, de uma das investigadoras do nosso núcleo, exatamente sob a minha orientação na USP,
o tema da criminalização do assédio moral no Brasil, assédio moral no trabalho, não é? Acho que a Agnes não está aqui hoje conosco, mas ela defendeu este tema, né? Foi o seu tema de dissertação, ela inclusive fez uma avaliação prospectiva e comparativa de várias legislações do mundo, e uma proposta que ela formula na sua dissertação é que exatamente nos casos mais graves, em se tratando de assédio moral vertical descendente, também haja criminalização. E aí há sempre uma discussão se isso vai contra a ideia de direito penal mínimo, essa questão toda, mas é a tese que ela advogou, com a qual eu, particularmente, estou de acordo. Mas, neste momento, não é crime no Brasil. Então, surge a questão, envolvendo um magistrado, a acusação de assédio moral, não sexual, pode levar à perda do cargo? Estamos falando de magistrados já vitaliciados, porque se forem não vitalícios, a doutora Silvana também disse, há a possibilidade da perda do cargo, que é a pena de demissão da LOMAN, se ele não for vitaliciado, magistrado que está ali nos primeiros anos depois do concurso que ele prestou. Agora, se ele for vitaliciado, ele pode perder o cargo por um assédio moral, também pode em tese, mas aí não por uma ação penal, que são os casos mais comuns, e sim por uma ação civil, ação judicial, movida pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público poderá mover uma ação civil diante daquele assédio moral que foi, em tese, praticado por um magistrado, e o Ministério Público pedirá, nesta ação civil, a perda do cargo do magistrado. Isso também pode acontecer pelo assédio moral. Afora isto, se não houver a ação judicial, como eu dizia, se nós estamos diante de um magistrado vitalício, ele só perde o cargo diante de decisão judicial transitada em julgado, criminal ou civil. Se não for esta a hipótese, aí nós temos as penas administrativas, que a doutora Silvana também apontou. E aí, enfim, concorde-se ou não, é o nosso modelo atual. Agora, é preciso ponderar o seguinte, tanto a disponibilidade, que aí é temporária, como a aposentadoria como pena, que aí é definitiva, sempre impõem a remuneração do magistrado em termos proporcionais. Então, ele não recebe, se ele é aposentado em razão do assédio ou de uma punição, ele não recebe integralmente os subsídios como juiz. Isso é proporcional ao tempo em que ele contribuiu. Então, se é um juiz novo, um juiz substituto, por exemplo, esta aposentadoria que ele receberá será proporcional ao seu tempo de contribuição e não integral. Isto não justifica nem que exista, nem que não exista, mas é apenas um dado que eu preciso dar para esclarecer que, efetivamente, ele não é aposentado, nesse caso, com vencimentos integrais. E a última ponderação, pela resolução 135 do CNJ, que a doutora Silvana apontou, para que o órgão especial ou o tribunal pleno do tribunal em questão, aí vai depender do regimento, apliquem a sanção disciplinar, a necessidade de maioria absoluta dos membros do órgão especial do tribunal pleno. O meu pleno, por exemplo, TRT-15, tem 55 desembargadores. Então, maioria absoluta, nós estamos falando de 28 votos. Né? O que acontece muitas vezes, e às vezes não é bem compreendido, é que há uma maioria para condenar o juiz, mas essa maioria não é absoluta. E aí, em tese, ele não é punido. Isso é algo que está na resolução 135, pode ser discutido também, mas é apenas para que se entenda. Neste caso, se não há uma condenação pela maioria absoluta do órgão especial do tribunal pleno, a depender do que diz o regimento, mas se não houver maioria absoluta, ele não tem como ser condenado, ainda que haja uma maioria relativa. Então, são essas ponderações que eu queria fazer para lhe devolver a palavra, minha querida Patrícia. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de passar a palavra para a Claudirene, que ela pediu a palavra aqui. Não sei se ela teve que fazer alguma coisa.
Liga o seu som, Claudirene. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Aqui para mim é 1 hora a menos, né? E eu estou aqui terminando aqui de me arrumar para ir para as audiências, mas eu queria parabenizar o grupo e queria aqui trazer um depoimento. Eu me senti muito feliz também com a abordagem desse tema, queria ter estado nesse grupo, para a Patrícia, e estou querendo escrever alguma coisa também, inclusive a respeito desse tema, porque o professor, e aqui me permite, professor foi, inclusive, meus ouvidos durante... me perdoe, é muito difícil ainda para mim falar sobre isso, tá? E até... Que é que nós não podemos imaginar que se dá quando estamos tratando de uma servidora, de uma estagiária, de uma advogada, de uma aluna. Então, é realmente algo que exige um olhar mais atento de todos nós, e eu acho que mais do que a informação, esse grupo também traz, e especialmente no dia de hoje, trouxe essa experiência. Então, Claudirene, se sinta abraçada, se sinta apoiada. Eu sei do que você falou, porque do que você passou, porque você quis me confiar isso, e você saiba que, independentemente dos caminhos que você queira seguir, eu tenho para mim 2 coisas. Primeiro, que você já está abraçada e apoiada por este grupo, por tudo que passou e em tudo que desejar fazer a partir daqui. E, em segundo lugar, acho que, enfim, não sou terapeuta, nada sei sobre isto, mas quem sabe o fato de você ter falado isto hoje, ainda que sem descer a nenhuma minúcia, talvez tenha sido também, de algum modo, uma pequena libertação para você. Então, sempre que precisar, faça de novo. Nós estamos aqui, acho que para isso também. É isso, Patrícia. Eu lhe devolvo a palavra. Não sei se temos mais algo para hoje, mas Não, foi... tem mais 2 pessoas para falar, que levantou a mão. A Cíntia e a Silvana quer falar novamente. Pois não. Então, vamos aí. Cíntia? Eu queria agradecer a Silvana por ter lembrado da colheita de provas 100 danos, né? Pesquisei isso, coloquei na nota técnica da SASP Mulheres, assim, eu lembro que aquele dia eu estava muito consternado, pedi, eu falei assim, nossa, Deus, coloca uma sabedoria em mim aqui para agregar alguma coisa, né? E aí eu achei ótimo, porque está todo mundo agora falando sobre esse detalhe da colheita com mais cautela, com psicólogo, né, porque é uma hipossuficiência emocional. Eu fiquei muito feliz, Silvana, que você está ecoando isso, porque a gente precisa disso, né? E com a Claudirene, então, nem se fala, né? Porque a Claudirene é a segunda vez que a gente está tendo um momento assim com ela muito íntimo, né, Claudirene, sobre esse mesmo assunto, lá no Grupo Mandala e agora aqui. E eu agradeço muito porque ela deu uma força muito grande lá, né? Vocês desculpem às vezes eu falar que tem mulheres machistas, é porque realmente tem muita mulher que, como a Fabiana colocou aqui, está dentro de uma estrutura, né, cultural brasileira. A gente tem que olhar para esse aspecto tridimensional, né? Adorei a palestra da semana passada que eu pude escutar pelo YouTube da Patrícia Maeda, que falou sobre isso também num outro espaço, até influenciou aí, né, professor, para o artigo que a gente vai colocar. E, pelo jeito, nós vamos conseguir colocar no UOL e na Folha de São Paulo, professor. Então, vamos torcer aí para que consiga, para a gente ter mais ecos, e além da nota técnica em si. E eu queria agradecer, porque, na verdade, toda essa discussão que a gente está colocando aqui está ecoando em outros lugares, as nossas notas, eu estou percebendo de outros espaços, está tendo muita repercussão, então essa nota que vai sair vai ter muita repercussão, assim como todas as falas que a gente tem, porque a gente realmente tem um status de pesquisador que é muito... que foi uma conquista de trajetória de muitos anos, né, professor Guilherme, que está aí, está começando, vários frutos estão sendo colhidos, né? E agradecer, Silvana, porque eu sei que dentro dos espaços de poder, as mulheres são mais ainda testadas, né? Então, vocês estão aqui, vocês são heroínas,
né, por estarem falando no grupo lá, nos grupos do WhatsApp, por estarem se manifestando. Eu sei o quanto que vocês colocam a cara para bater, porque realmente a gente coloca, e aí eu até queria fazer um convite para vocês, não sei quem é do Sul aqui, mas semana que vem vou estar lá em Pelotas, no livro Elas, no Processo do Trabalho, escrito por só advogadas mulheres, no AGETRA. Então, quem estiver lá, por favor, vão lá nos prestigiar. Eu vou estar lá com a Edna Romanini, viu, professor Guilherme? Que agora ela é advogada, então vai ter que levar ela nos congressos também. Manda um beijão para ela. Mando sim. A gente vai estar lá prestigiando um monte de mulheres empoderadas lá. E queria que todas as que estão aqui também pudessem. Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa híbrida, mas se não, quem puder, estiver do Sul lá ou puder viajar lá, estamos lá para receber com grandes braços abertos, tá bom? Obrigada, Patrícia. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, Cíntia. Silvana está com a palavra. Eu só queria agradecer e dizer que foi muito importante e emocionante preparar esse seminário, e a gente, como diz a Cíntia, a gente sente na magistratura uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque a posição de autoridade parece que, por um lado, escurece, né, impossibilita a visibilidade dessas questões, né, e a dificuldade das mulheres magistradas em se reconhecer enquanto vítimas e possíveis vítimas também é muito difícil, porque estão no exercício são autoridades, né? E agradecia muito a Claudirene pelo depoimento, porque, assim, emociona demais, né? A gente, todas nós, assim, claro que cada uma com a sua particularidade, mas sofre ao longo da sua carreira, e não só na magistratura, na advocacia, eu também fui advogada, estagiária, a gente, né, sofre cotidianamente essas questões, e, de fato, eu acho que caminhamos, mas falta muito, né? Então, aqui, em cima do convite da Cíntia, gostaria de lembrar que eu esqueci de falar que o CNJ tem o cadastro das mulheres juristas, então, um convite para que todas nós, as nossas produções, possam ser cadastradas, para também demonstrar a nossa qualidade de produção intelectual, mas também servir como referências para outras pessoas, né? E dizer, Claudirene, que, assim, aquela coisa que as feministas falam, sempre fomos nós por nós, né? Então, estejamos juntas em todos os espaços, né? E a importância desses coletivos de discussão na academia, na magistratura, em todos os lugares, que a gente possa se fortalecer para continuar caminhando, só isso. Ainda dá para ouvir obrigada, mais uma doutora. pessoa. Gente, eu não consigo ouvir mais do que uma agora, porque eu tenho um que é o médico, então tem que encerrar aqui, mas eu vou passar para a Letícia. Só para falar que já falei várias coisas no chat, mas que tudo isso nos mostra como estamos no caminho certo, né? Assim, embora a minha pouca idade perto das feras que estão aqui, são mulheres incríveis, doutora Silvana, doutora Claudirene, só mostram que estamos no caminho certo. Que orgulho fazer parte e ouvi-las, viu? Doutora Cíntia também. E nos mostra ainda mais de como ainda estamos numa profissão machista, né? Num meio acadêmico, num profissional, assim, e isso impacta tão fortemente na nossa vida que quando, se me permitem, vou ser breve, quando eu comecei a estagiar, fui fazer um acordo no fórum aqui da Zona Leste de São Paulo, e o advogado, um senhor do sindicato, começou a gritar comigo e com a juíza. Começou a gritar, bater na mesa, porque ele não queria o acordo, enfim, um processo em execução, bem de família penhorado, imaginem. E ele começou a querer impor que não iríamos fazer o acordo da forma que ele pretendia. Só que, assim, todas éramos mulheres, então o que faz dele melhor do que nós, né? Que possamos ecoar essas vozes por aí e fazer com que esse machismo seja guardado no bolso dessas pessoas, né? Porque
não é no grito que eles vão ganhar. Muito pelo contrário, nós vamos ganhar na educação, né? Porque sejamos sempre, sempre, sempre educadas, solícitas e resilientes para poder perpetuar por aí. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Que bonitinho, que lindo, que profundo. Muito obrigada. Desculpa falar bonitinho, não é reduzindo, não, é o afeto. Imagina! Sabe? Porque a amorosidade, ela abre quando as pessoas se revelam, né? Então, assim, quando a Claudirene falou, quando todos aqui nós sabemos que nós estamos vivendo com várias pessoas, eu já vivi várias vezes, já partilhei, não preciso hoje é vocês falando. Então, assim, o coração abre, né? Então, é um afeto mesmo, né? É o amor por todas as dores que todo mundo viveu e que nós temos que, como nós temos já temos essas feridas e temos essa voz e temos a condição de estar aqui nesse núcleo de pesquisa, ter feito mestrado na USP, nós somos elite. Nós temos que, agora, horizontar isso. Realmente, nós temos que fazer muito barulho agora. Professor, eu posso encerrar ou o senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria, Patrícia, que você me esclarecesse o seguinte: ainda temos mais reuniões do eixo? Foi a última? Não, professor, hoje é o nosso último seminário. Eu disse que esse grupo, eu falo último de forma didática, porque nós temos muitos seminários que nós vamos fazer futuramente, né? A proposta é um desses que nós acabamos de falar, e que nós trouxemos ainda o direito comparado, nós vamos fazer seminários aos sábados, na data combinada com o grupo. Isso ainda vai acontecer, porque esse eixo da mulher é um eixo aberto, é um eixo que vai sempre existir e vai sempre acontecer alguma coisa no nosso eixo. Então, professor, é só isso. Temos, assim, didático, hoje é o último, né? Então, já começa o outro grupo. Então, Patrícia, assim, sem querer, obviamente, tomar muito tempo de vocês, já passamos o nosso horário, mas eu preciso dizer isso, eu queria cumprimentá-las todas, especialmente você, que coordenou todo esse trabalho. Também havia homens no grupo, né? Os homens que participaram tiveram essa ousadia até de tentar também trazer a sua contribuição, mas, evidentemente, especialmente as mulheres, que têm lugar de fala para isso. Eu quero registrar que foi seguramente um dos eixos de resultados mais profundos, com uma representatividade e com uma oportunidade, de algum modo, até transcendental, porque, enfim, não vou descer à minúcia, mas o eixo se desenvolvia exatamente quando tivemos aí diversos ensejos graves e de repercussão nacional, envolvendo acusações de assédio no trabalho, inclusive no meio judiciário. Então, nesse sentido, talvez não pudesse ser mais oportuno, e já temos a nota aprovada, e ela deverá sair esta semana. E também digo isto, do ponto de vista do conteúdo, do que se produziu, dos resultados, certamente um dos mais profundos. Do ponto de vista da emoção e do impacto disso nos nossos corações, nos nossos espíritos, eu acho que eu posso dizer que foi de todos os jeitos o mais forte. Porque, vejam bem, quando nós tratamos de trabalhadores por aplicativos, enfim, trazemos as nossas pesquisas, mas nenhum de nós trabalhou por intermédio de um aplicativo, nenhum de nós teve a atividade de um flanelinha, nenhum de nós foi um youtuber ou um gamer, mas quando nós falamos do trabalho das mulheres, nós tivemos e teremos mulheres neste núcleo que vivenciaram as opressões, as agressões que estão discutindo teoricamente.
isto, de fato, impactou fortemente, tinha de impactar, e eu acho que isto marca a história deste núcleo. Então, parabéns a vocês. Eu acho, Patrícia, que é imprescindível que, dos trabalhos deste eixo, haja uma publicação. Então, eu gostaria que você se organizasse com as nossas duas Danielas, com a Luanda, e pensassem em como fazer isto. Acho que nós devemos isto, inclusive, à sociedade. Né? Uma coletânea com os textos aprimorados, obviamente, como textos científicos, trazendo tudo que se discutiu, todas as informações, todo o debate, desde a Inquisição e como isto chega até os nossos dias, em larga medida, com a mesma carga de opressão e discriminação. E, a partir desta publicação, então, vamos fazer um grande seminário ou até um congresso na Universidade de São Paulo. Eu gostaria muito de fazer isto e acho, repito, que nós devemos isso à sociedade. Então, fica o meu pedido, o meu clamor para que organizem isso, para que a gente possa seguir. E daqui a 15 dias, começamos, então, com a Mariana Del Mônaco, o nosso eixo sobre o trabalho docente e o trabalho em geral na pesquisa acadêmica, um novo eixo. Eu gostaria também de ter essa presença maciça que nós tivemos aqui nas reuniões, e seguimos com os próximos eixos, mas, como a Patrícia disse, este eixo é um eixo infindo, ele vai nos acompanhar e teremos, espero, pelo menos essas duas contribuições ainda a dar: a publicação imprescindível e um seminário ou até mesmo um congresso. É isso, Patrícia. Fica com você aí o dever do encerramento. Professor, eu agradeço muito toda a sua fala, de todos que estão aqui. Eu também tenho que agradecer as demais coordenadoras, a Daniela Crepaldi, a Fernanda Mendes, a Fernanda Perregil e a Luanda Pires. As Fernandas também, desculpe, me falhou. É que o senhor falou Danielas, também. Eu entendi, professor. Sim, perdão. A Daniela e as nossas Fernandas, desculpe. Exatamente, porque assim, todos os seminários foram grandiosos, profundos, e assim, com certeza, professor, nós terminando o livro do teletrabalho, que nós estamos aqui, nós vamos pegar essa empreitada. Nós vamos fazer isso, com certeza. Agora, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar